Ok, pessoal, então vamos lá. Novamente, bom dia a todos, que a gente não cumprimentou ainda. Nós estávamos falando daquelas orientações, né, que Jesus deu aos seus discípulos, diante do trabalho que eles tinham de realizar de divulgação, né, de cura, de propagação dos seus ensinos. Trabalho este que nós também podemos executar no nosso dia a dia, né? O objetivo é que nós nos transformemos também em cartas vivas de Jesus à humanidade, né? Nós somos muito imperfeitos, mas nós podemos nos aperfeiçoar com o tempo e auxiliar naquilo que nos é possível, né? Então Jesus deu várias recomendações e... peraí. Não, isso aqui é de hoje já, né? Isso aqui foi da última vez que nós falamos, né? Por fim, ele diz, né, da dificuldade dos familiares aceitarem, né, ou não, a mensagem, dos familiares compreenderem ou não, das divisões que podem existir dentro das próprias famílias, né? E aí ele diz, quem não tomar a sua cruz, né, não seguir atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que estiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso que nós estávamos falando na semana passada, né? Se vocês se recordarem da importância do sacrifício que cada um de nós tem que fazer. E aquele que quiser uma posição mais cômoda, né, mais confortável, muitas vezes vai perder a oportunidade. E aquele que sentir a necessidade de um certo sacrifício, sentir a necessidade de uma certa disciplina, de um certo empenho individual, acaba encontrando a sua vida, né? É isso que a gente falava comentando o Evangelho. E hoje, então nós vamos falar da recepção. Porque ele continua dizendo, né, para os discípulos, continua orientando os seus discípulos quanto ao que fazer diante do trabalho, né, já que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, como Jesus mesmo já disse, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E ele até chegou a falar num certo momento, né, para os discípulos orarem a Deus que Deus envie mais trabalhadores para a seara, né? Ele recomendou aos discípulos, vocês orem para que Deus envie mais trabalhadores para a seara. Porque, olha, vocês trabalhem, também favoreçam, usem a oração para pedir novos trabalhadores, porque o trabalho é grande e vocês vão precisar de ajuda, né? Então ele falava para os seus discípulos. Então ele continua no capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe aquele que me enviou. Então olha que interessante, ainda aquela ideia de estarmos alinhados, né? Nós estarmos alinhados com Jesus e estarmos alinhados com Deus, né? Aqui ele vai mais além, né? Então ele deixa claro que aquele que recebe vocês, então se a pessoa que for receber os discípulos, né, se estiverem alinhados com os discípulos, vão estar alinhados com Jesus e vão estar alinhados com Deus também. Então, olha a corrente, né? Como vai aumentando, né? Então, é um alerta, né, para todos nós recebermos também os discípulos. Quantas pessoas do bem chegam até nós como verdadeiros discípulos, né, de Jesus, e muitas vezes nós não os reconhecemos. E a gente faz que nem fizeram com João Batista, né? Que Jesus fala, né? João Batista já veio, o Elias já veio e não o reconheceram. Fizeram com ele o que quiseram, né? Muitas vezes nós, na nossa imperfeição, a gente também não sabe reconhecer os verdadeiros anjos que a vida coloca no nosso caminho. E a gente faz o que a gente quer também, né? Se a gente for falar quantos erros a gente comete nesse sentido, melhor a gente ficar quieto, né? Então, quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta,
receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Né? Nós vamos abstrair um pouco da letra, né, do literalismo, para a gente entender a mensagem profunda. Né? Que é essa, a gente vai entender o outro num modo de ver o outro conforme a nossa visão. Se nós recebemos um profeta na qualidade de profeta, quer dizer, se nós enxergarmos que ele é um profeta, nós receberemos a recompensa de profeta, que a gente vai extrair do profeta o melhor que ele tem, nesse sentido. Né? Quem recebe um justo, está errado ali, tá? Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Né? Quer dizer, se eu enxergo a justiça no comportamento de alguém, e eu trato essa pessoa de uma maneira justa, se eu recebo essa pessoa, né, com a bondade, com o que ela traz de bom, eu receberei as coisas boas que ela me traz, porque eu saberei enxergar. Quantas vezes a gente deixa de colher das pessoas o que elas têm de melhor, por não enxergarmos nas pessoas que o que ela tem é uma coisa boa. Né? Pelo menos assim que a gente consegue compreender aqui, né? Extraindo o que a gente pode na nossa limitação. Né? E quem der de beber só um copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Né? Então, qualquer pessoa qualquer ação, né, positiva que nós empreendemos, um copo de água fria que seja, né, num calorzão, 40 graus, um copo de água fria, né, e nós ajudarmos um destes que nos procuram, né, na qualidade de discípulo, né, alguém está nos procurando, enxergando em nós, né, alguma coisa boa, então nós fazemos uma coisa boa, a gente ajuda com uma coisa pequena às vezes, né? Então de nenhum modo, né, terá perdido a sua recompensa, né? Então são estímulos para que a gente enxergue o que é bom nas pessoas que são boas, né? E as trate da maneira como elas merecem, né? E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. Né? Interessante, né? Então, concluindo as suas recomendações, né, ele foi para ensinar e proclamar nas cidades deles. Interessante isso, né? Na cidade de cada um dos discípulos. Por quê? Porque era um desafio para eles também. Porque na nossa cidade é sempre mais difícil. Até a gente já falava isso algumas semanas atrás, né? Não há profeta sem honra senão no seu próprio lar, né? Que Jesus falava, né? Ninguém é profeta na sua própria casa. Então, por quê? Porque nem Jesus foi, né? Jesus foi falar na sinagoga de Nazaré, aí o pessoal fala, mas isso aí não é o Jesus lá, que a gente viu, pequenininho, filho do José carpinteiro, mora logo ali. Né? A mãe dele é Maria, a gente conhece, os irmãos dele estão sempre com a gente. Por que ele está falando agora que é filho de Deus, não sei o quê, né? Então Jesus fala, né, que aconteceu isso com ele. E ele diz assim, ninguém é profeta na sua própria casa. Né? Nem Jesus foi, né? E ele que, modelo, né, de amor. Então, seria um desafio diferente para os discípulos, né? Estarem com Jesus na sua própria casa, na sua própria cidade. Eu creio que seria um desafio a mais para os discípulos, né? Mas é do testemunho deles. Como é que eles seriam vistos? Como é que eles seriam vistos por aqueles que os viram crescer, que os viram errar? Né? O problema não é as pessoas nos verem crescer, o problema é as pessoas nos verem errar frequentemente. Né? Então, como é que as pessoas vão conciliar? O Alexandre lá que fez aquela besteira, fez aquilo, né? E depois está falando lá no centro, né? Então, é difícil isso, né? É muito complicado isso. Mas é o desafio de todos nós, né? Então, aqui acaba essa recomendação
para os discípulos quanto ao trabalho a realizar, né? Oi, lá, Davi. Mas foi justamente isso que eles fizeram com Jesus, né? Mas ele não é o Jesus, né? Filho de Maria, José, Sim, né? é. Isso como quem diz, mas quem que é ele, né? Para Quem é estar ele, falando, né? Exatamente. né? E pregando alguma coisa, né? Verdade. Isso porque Jesus deve ter tido uma vida assim desde a infância, uma vida assim muito diferente, né? Porque eles Muito, conheciam Jesus desde pequenininho, trabalhava ali na oficina, né? É verdade. Na marcenaria, né? Tem uns lances assim muito interessantes no livro A Convite do Pai, da Oneida Terra, que é muito bonito, Irmã Virgínia, o Espírito, né? É um livro assim de rara sensibilidade, assim. Eu acho que é um dos livros mais sensíveis assim que eu já li até hoje é esse livro, A Convite do Pai. Inclusive ele acompanha um CD, eu estou fazendo propaganda já do livro aqui, né? Ele acompanha um CD também que eu acho assim de músicas belíssimas, assim, sabe? Da Oneida Terra, a própria médium que escreveu o livro, né? Que recebeu, ela canta. Né, um violãozinho ali acompanhando. Eu acho maravilhoso, assim, sabe? Lindo mesmo. Vale a pena, viu? Compre. As coisas boas a gente tem que falar, né, pessoal? Olê, seguindo o item anterior que a gente tem que... Como é que é? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, então as pessoas da cidade dele não receberam ele como profeta, né? Então não extraíram dele o que ele tinha de melhor. Exatamente. Né? Inclusive, no Evangelho de Mateus, acho que não fala, se não me engano, mas no de Marcos, fala que em Nazaré, poucas curas ele fez. Né? Em Nazaré, poucas curas ele fez. Provavelmente era tão adverso o ambiente, porque mesmo Jesus, ele precisava de um ambiente mais receptivo. Ele precisava ter uma vibração de uma fé, porque ele sempre perguntava, você tem fé? A pessoa fala, sim, eu creio, né? Eu creio que o Senhor pode me curar, então vai, tua fé te curou. Então ele chega num ambiente meio adverso, meio contraditório, até ele, eu creio que sentia dificuldades, porque ele não encontrava aquela receptividade, né? E a gente vai ver depois o que ele fala das cidades na beira do lago. A gente vai ver o que ele vai falar dessas cidades, né? Que é bem interessante também, né? Então vamos lá. Então as indagações de João Batista, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? A última foi, tá. Indagações de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito. Está também em Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 35, e também no capítulo 16, 14 a 18, tá? Então, João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e, por meio deles, disse-lhe, és tu aquele que vem ou esperamos outro? Então, aqui no caso, João aqui é João o Batista, que era primo de Jesus, né? Filho da Isabel e do Zacarias. João Batista, aquele que pregava no deserto e tal, né? E ele era considerado um profeta já na época. Né? O próprio Herodes, ele respeitava e ficou muito, né, chocado quando o pedido foi para a cabeça dele, porque ele temia João Batista, depois ele ficou morrendo de culpa, né? Ele achava até que Jesus era a reencarnação, que João Batista tinha voltado. Quando ele viu Jesus, o Herodes, ele achou que era a volta de João Batista. A consciência de culpa dele de ter degolado, ter decapitado o João Batista, depois acho que ele estava vendo o João Batista para todo lado, né? O Herodes, né? Então, João estava vivo aqui ainda, estava no cárcere, foi antes dele ser decapitado, né? E ele tinha discípulos, ele tinha seguidores, já muitas pessoas acompanhavam João Batista, né? Ele batizava nas águas do Rio Jordão, tal. Então ele envia os discípulos dele, né? Ele estava no cárcere e enviou os discípulos dele para perguntar, né? Ele já estava ouvindo falar de Jesus, né? Ele sabia, porque desde criança eles conviviam, Humberto de Campos fala sobre isso, né? Então, falou para os discípulos, vocês perguntem para ele, és tu aquele que vem ou esperamos outro?
Esse era o código, né? Esse era o sinal que ele precisava. Ele deve ter combinado alguma coisa com Jesus, então ele falou para os discípulos perguntarem para Jesus, né? E Jesus, recebendo os discípulos de João, né, em resposta disse-lhes: ide e anunciai a João que leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Né? Então Jesus falando isso para os discípulos de João, esse era o código, porque ele sabia que João entenderia essas palavras, entenderia que os sinais de que era o enviado, né, que era o Salvador que estava na terra, que era aquele que João Batista conhecia, que era primo dele, aquele que ele mesmo tinha batizado, é que estava fazendo dando esses sinais, né, para o povo. Bonito isso, né? Acho legal isso assim, né, os dois espíritos de muita luz. A gente vai ver depois o que Jesus fala de João Batista. Né? Eram dois espíritos assim. Lógico que Jesus é maior do que João Batista, né? Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João. Aí os discípulos de João foram lá falar com João, e a turba estava ali amontoada em torno de Jesus, né? As pessoas vendo as curas, os ensinamentos, né? E o que Jesus começa a falar, né? Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Né? Porque a gente sabe, os evangelhos falam, né, que João Batista pregava no deserto, ele vivia lá numa situação, um lugar árido ali, situações inóspitas, né? Vestia uma roupa de pele de camelo, né? Uma vida simples, se alimentava de mel e gafanhotos, né? Vivia uma vida muito simples, não bebia, mal se alimentava, né? Ensinava as pessoas que o procuravam, eram soldados, eram judeus, eram fariseus que se aproximavam, tentando entender o que ele dizia, mas era a vida toda regrada, né, de João. Não era de trajes finos, né, quando ele diz, né, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Né? O que vocês saíram, o que vocês viram lá no deserto? Vocês foram ver um caniço sacudido ao vento? Vocês foram ver João Batista, né? Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta. Né? Então vocês foram ver um profeta, como já tiveram muitos, né? Como o Antigo Testamento está repleto de profetas, né? Malaquias, Isaías, Josias, né? Mas ele é mais do que profeta. Olha o que Jesus fala, ele é maior do que os profetas. Né? Tem mais condição. E continua dizendo, diz assim, olha, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Né? Então Jesus ainda chama atenção, olha, é dele que está escrito lá, né, no Antigo Testamento, né? Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo. Como se Deus estivesse falando para Jesus, vamos dizer assim, né? Então eu envio um anjo para preparar o caminho, né? O teu caminho diante de ti, preparar o caminho de Jesus. E João Batista falava, né? Eu sou aquele que prega no deserto, né? Que batizo com água, mas virá um outro, né? Que é maior do que eu, de quem eu não sou digno de desenlaçar as suas alparcas, as suas sandálias, né? E que vos batizará com fogo do Espírito. Né? Então, ele veio para endireitar as veredas, para preparar o caminho para Jesus. Né? Amém vos digo, entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Olha que interessante, né? Aqui ele dá
a real condição de João Batista. Fala assim, olha, eu, tentando entender daqui, dentre os nascidos de mulheres, dentre aqueles ainda que estão presos ao ciclo de reencarnações, Jesus nasceu de mulher também, mas ele não estava preso ao ciclo de reencarnações. A identidade dele não era com a matéria, a identidade dele é com o espírito. Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra surgiu, Jesus já não precisava reencarnar mais. Nós, na nossa inferioridade, nós ainda estamos presos ao ciclo de samsara, essa roda de causas e efeitos que os hindus falam, aprontando e tentando consertar, e errando e acertando, até que a gente consiga se libertar desse ciclo de vida e morte na matéria, e a gente possa viver a vida eterna espiritualmente. Mas, dentre os nascidos de mulher, aqueles que ainda estão ligados à matéria, muito identificados, a esse processo todo material, não tem ninguém maior que João Batista. Não tem ninguém à altura de João Batista. Mas aí Jesus complementa. Olha a hierarquia espiritual, dizendo que a evolução não termina aí. Mas lá no reino dos céus, nas regiões superiores, ele é dos menores. O menor lá é maior do que ele. O menor lá é maior do que ele. Aqueles que não precisam também mais reencarnar, qualquer um deles que você pegar é maior do que João Batista. Mas dos que estão aqui reencarnados, ele ainda é o maior. Não tem ninguém com a evolução dele. Tanto que João Batista teve que passar, ele ainda tinha karma, um karma negativo. Porque ele havia mandado decapitar na última encarnação dele como Elias, e aí ele teve que passar pela experiência da decapitação. Muito embora Emmanuel fala no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel fala que João Batista foi decapitado numa conspiração das trevas. Então, Emmanuel chama atenção para isso. Que fez parte de uma conspiração das trevas, para atrapalhar os trabalhos de Jesus. A gente ainda não entende muita coisa, A gente vai tentando colher aqui as informações, mas ainda meio sem entender direito a história toda, Mas vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, olha só. Aqui é muito interessante, porque ele fala assim, desde os dias de João Batista. Olha, João Batista era dos mesmos dias de Jesus. Era primo de Jesus. Mas aqui Jesus já não está falando propriamente do João Batista, da personalidade do João Batista. Ele está falando da personalidade dele enquanto Elias. Fala, desde o dia de João Batista, lá na outra encarnação, vamos dizer assim, até agora o reino dos céus sofre violência. E os violentos se apoderam dele. Quer dizer, tem sido assim ao longo dos séculos aí, desde a época da última encarnação do João Batista, anterior a essa personalidade atual, é na base da violência, são aquelas disputas, qual Deus é maior. Aí o João Batista mesmo conseguiu vencer o Elias, conseguiu vencer uma disputa religiosa, porque a oferenda dele foi aceita por Deus e a oferenda dos outros da outra religião não foi aceita. E aí, quando viram que a oferenda dele foi aceita, do outro não, quer dizer, o Deus dele é maior do que o Deus do outro lá, ele mandou decapitar todos da outra religião, todos os sacerdotes. Então, era uma coisa assim, o reino dos céus é como se eu fosse ganhar o reino dos céus na base da violência. É como a gente falou na semana passada, lá das cruzadas, das cruzadas, não, vamos evangelizar o pessoal, isso aí é com espada na mão. Como é que vai evangelizar alguém com a espada na mão? Sendo que Jesus mesmo falou, Pedro, embainha a tua espada. Pois quem pela espada fere, pela espada será ferido. A lei de ação e reação. Então, no reino dos céus, muitas vezes as pessoas, por imprevidência, por desconhecimento, têm tentado conquistar o reino dos céus nas disputas de poder. E quanto isso ainda mexe conosco, quanto isso ainda mexe com as nossas instituições, quanto isso ainda mexe totalmente dispare, totalmente
em discordância com os próprios ensinamentos do Mestre, né? Mas é que mexe com coisas em nós que nós temos que superar, coisas antigas, coisas que nós temos que superar, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Quer dizer, tudo que eles têm lá de herança, né, do Antigo Testamento, falaram de Jesus, falaram, né, do Elias, primeiro viria o Elias, depois viria o Messias, né? Então muitos falaram a respeito do que estava acontecendo ali agora, né, de João Batista, que era a reencarnação de Elias, e Jesus, que era o Messias que havia de vir, né? Aqui ele confirma isso, e diz assim, olha, se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Mais claro que isso é impossível, né? Ele era o Elias que ia vir. A reencarnação de Elias. Né? A reencarnação de Elias. Isso prova que eles acreditavam na reencarnação. Que eles tinham por certo que primeiro voltaria. Se eu não me engano, Elias acho que viveu uns 400 anos antes de Jesus. Se eu não me engano, tá, pessoal? E estava predito que primeiro voltaria Elias e depois viria o Messias. Né? Ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quem conseguir entender isso aí, ouça e entenda. Escute, né? E absorve isso aí. Porque nem todo mundo iria entender, né? Até hoje, né? Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não lamentastes. Então Jesus ele usa essa imagem, né, de crianças brincando. É a comparação com a criança, acredito, pela imaturidade nossa. Nossa imaturidade, inclusive naquela época. A imaturidade da população, dos religiosos, né? A imaturidade, são crianças. A que eu vou comparar essa geração? A crianças. Crianças que estão brincando lá, e dizendo umas para as outras, tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes. Querendo dizer assim, ó, a gente está dando instrumentos para vocês não entendem. A gente manda enviados, vocês não recebem bem. Né? A gente está dando os recursos e vocês não percebem os recursos que a gente está dando. Né? Fala, Cláudio. Oi, Alexandre. Bom dia. Os próprios discípulos, eu acho que não entenderam também, né? Uhum. Tudo isso, né? Nesse processo de reencarnação, o Sim, que nós entendemos hoje, né? É verdade. Né? Eu imagino isso, a maioria né? das pessoas acho que não compreendia na época, né? Não ficou muito claro e por causa da época, falta de compreensão, né? Depois, assim, nesse evangelho, acho que não vai falar, não me recordo, né? Mas, então até diz no evangelho assim, e os discípulos entenderam que eles estavam falando de João Batista. Né? Que Elias já veio e não e fizeram o que quiseram, tem uma passagem assim. E aí os discípulos dizem assim, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então assim, os discípulos acho que até entenderam. Né? Mas a população geral ali, acho que não. Né? Acho que não tinha essa compreensão. Né? Mas da forma como eles foram colocando nos testamentos também, né? Não, isso muita foi, coisa escapa ainda. Vamos dizer, foi aberto várias linhas aí, né? É verdade. Né? Há controvérsias. Ai. Então vamos lá. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio, tem daimon. Né? Que a gente já viu, né, a questão do jejum, tal, Jesus, os fariseus questionando Jesus, falam, os discípulos de João não comiam nem bebiam. E nós também, fariseus, não comemos nem bebemos. E você, como é que você come e bebe com os teus discípulos? Né? Aí que ele fala da questão do noivo, né? Que como é que pode os convidados fazerem jejum no meio do casamento na frente do noivo, fazer Jesus no meio da festa lá, né? Ele é o noivo e os discípulos são os convidados. Então eles não precisam jejuar, estão comigo, estão aqui na minha vibração, para que eles vão jejuar? Depois, quando o noivo foi tirado,
eles jejuarão, né? Mas continua esse questionamento. Jesus está falando, pois veio João, não comendo nem bebendo, ele tinha aquela vida bastante disciplinada, né, de elevação, jejum e oração e tal. Aquilo que vocês fazem também todo dia, né? Não é? Jejum e oração. Da meia-noite às 6, o que vocês fazem? Dorme, jejum, vai orar lá no plano espiritual. Depois é outra história, né? A partir das 7, 8 em diante, é o dia inteiro, né? Brincando, pessoal. Né? Então, pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio, tem daimon, né? Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis um homem comilão e beberrão de vinho. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Quer dizer, uma lição para a gente não se fiar na aparência da coisa. Né? Que a sabedoria, na verdade, não adianta a flor só ser bonita e ter perfume. É preciso que venham os frutos. E é pelos frutos que nós reconhecemos a árvore. Se a árvore é boa, se não é boa. Jesus até ensinou dessa forma. É pelos frutos. Então, você olha para Jesus e vê Jesus comendo e bebendo. Os fariseus vinham lá, os discípulos, todo mundo comendo e bebendo, tomando vinho, aquela alegria toda. E o pessoal achava que Jesus era o chefe dos demônios. Falaram isso. Que ele expulsava os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Né? Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então Jesus mesmo diz, mas é o que eu tenho feito que demonstra o que eu sou. Não é a minha aparência, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. É o que sai da boca. Porque o que entra pela boca é comida, mas o que sai da boca é palavra. E a palavra procede do coração. Né? O que a gente sente e o que a gente pensa sobre o que a gente sentiu e a gente fala sobre o que a gente pensou. Então é muito mais grave, o que macula o homem não é o que entra pela boca. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Não dá para levar assim literalmente a coisa, né? Mas o que faz mal mesmo para a gente é o que sai da boca. Né? Eu já me arrependi muitas vezes do que falei, mas nunca de ter ficado quieto. Né? Muitas e muitas vezes me arrependi do que falei. Mas eu não me lembro uma vez de ter me arrependido de ter ficado quieto. Então vamos lá. Julgamento das cidades do lago. Aí, as cidades beirando o lago de Genezaré, né? Ou Mar da Galileia. Então começou a censurar as cidades. Você vê que a linha de raciocínio é perfeito, né? Eu adoro estudar o Evangelho, né, na Bíblia, assim, eu adoro estudar porque você vê a linha de raciocínio perfeita. A linha histórica ali, se você estudar ali, você entende perfeitamente a coisa, né? Então, nessa linha de raciocínio, começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios. E não se arrependeram. Então, olha aí que está a coisa, né? Do receber o profeta na qualidade de profeta, de justo na qualidade de justo. E receber Jesus na qualidade de filho de Deus. Não que nós não sejamos, mas é que nós temos que aprender a nos identificar ainda com essa condição. Jesus já estava plenamente identificado com o eu divino, com o eu cósmico. Né? Então, as cidades receberam muito. As cidades na beira do lago, elas receberam muito. Foi o ambiente que mais recebeu a ajuda de Jesus. Nazaré era um pouco distante, perto, mas é um pouco mais distante do lago, né, do lago. Mas as cidades vizinhas ali, na beira do lago, elas receberam muito de Jesus. Foi onde Jesus mais atuou. Né? E não se arrependeram. Quer dizer, o que ele fez não serviu para gerar uma reflexão, né, nas pessoas da população. Não serviu. Só acolheram benefícios e não se arrependeram. Né? Por isso que João Batista falava, né? E um dos sinais dos dois, João Batista e Jesus, é isso. Porque João Batista já falava, arrependei-vos e fazei penitência, pois é chegado o dia terrível do Senhor. Arrependei-vos e fazei penitência. Né? Porque o arrependermos-nos é o ponto central
da nossa mudança? Arrepender é diferente de se culpar. Né? Se arrepender é uma coisa, se culpar é outra. Se arrepender é positivo, é constatar o erro. Se culpar é ficar se machucando, se maltratando em função do erro que cometeu. A única coisa que a gente precisa é se arrepender, analisar o que houve, o que aconteceu, analisar honestamente e se dispor à mudança. Falar, a partir de agora, então, será diferente, será assim, assim, assado. A partir de um arrependimento. Né? A culpa já é um processo autopunitivo, é um processo do ego, é um processo autodestrutivo. Né? A culpa jamais. Nós não podemos nos manter na culpa sob risco de nós nos paralisarmos. Né? Sob risco de nós nos paralisarmos. Né? Como a mulher de Lot, a imagem do Antigo Testamento, que virou uma estátua de sal. Né? Nós nos paralisamos se nós nos mantemos presos à culpa. Né? Mas arrependei-vos e fazei penitência. Quer dizer, tenta mudar as coisas, tenta adequar o seu comportamento. Né? É chegado o dia terrível do Senhor. Né? O dia do testemunho de Jesus, né? Que Ele deu e que até hoje gerou uma culpa coletiva terrível. Até hoje nós estamos tentando nos livrar da culpa coletiva da crucificação de Jesus. Né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Né? Devia ser uma expressão, você escapa a minha compreensão aí, mas devia ser uma expressão deles, um modo de falar particular deles, né? Mas isso dá para a gente entender, abstraindo esses detalhes aí, dá para a gente entender, né? Quer dizer, está dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, né? Cafarnaum e outras ali da região, que receberam tanto e não se arrependeram, não aproveitaram. Se em Tiro e Sidom, são duas cidades que antigas, né? Assim como Sodoma e Gomorra, né? Que eram conhecidas também pela libertinagem e tal. Se essas cidades se nelas tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram nessas cidades à beira do lago, há muito tempo teriam se arrependido, né? E as pessoas teriam aproveitado os ensinamentos, né? Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Porque quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Então, quem muito recebeu, Davi, acho que meu pai quer falar. Quem muito recebeu, né, teria que dar muito. Né? E essas cidades receberam muito. Né? Oi, pai. Viu, Alexandre? Só para falar desse negócio de pano de saco e cinza, certo. Isso aí se refere a Jonas, né? Acho que duas cidades, acho que Tiro e Sidom, o Senhor mandou que Jonas fosse avisar que se eles não se arrependessem, ia destruir as cidades, né? Tá. E o Jonas se relutou muito, né? Ele não era meio rebelde e tal. Uhum. E no fim ele acabou indo e avisou, olha, se vocês não se arrependerem, certo. O Senhor vai acabar com a cidade de vocês aí, né? E aí não levaram muito a sério. Só que no fim o rei caiu em si e falou assim, sabe uma coisa? Eu vou começar esse negócio aí. Então era botar umas roupas de saco, né? Umas roupas de segunda, quinta categoria, tá. E jogar cinzas, coisas assim, é um sinal de arrependimento. E ele fez isso e todo o povo fez também, né? Tá. Aí o Jonas ficou esperando, porque o dia era um dia tal lá. E chegou naquele dia tal, não aconteceu nada. E o Jonas ficou frustrado, porque ele queria ver acontecer as coisas, né? Certo. Ficou frustrado, né? E depois o Senhor teve que fazer umas coisas lá para ele sentir que o pessoal tinha se arrependido, né? Que não aconteceu nada porque se arrependeram, né? Então se refere a essa passagem. Está explicado. Muito bem explicado, aliás, né? É isso aí. O Jonas é o que ficou lá na dentro da baleia, né? É verdade. Então vamos lá. Mais um pouquinho a gente já acaba. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até o céu?
serás rebaixada até o Hades, né? Que na literatura grega é do submundo, né? Equiparado ao inferno, vamos dizer assim, né? Acaso serás elevado até o céu, serás rebaixado até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Olha que coisa, né? Sodoma e Gomorra lá, que eram cidades, né, conhecidas pela libertinagem e tal. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Né? Nós estamos vivendo essas épocas, né? Jesus até no discurso profético, que é muito interessante, né? O discurso profético que Jesus faz, chamado dessa forma, né? Tem um item lá do discurso profético, que ele começa a falar, né, os sinais dessas mudanças profundas do planeta. Os sinais dos tempos, vamos dizer assim. E que a gente vê claramente que se trata do momento do agora, momento que a gente está vivendo. Né? É lógico, são períodos de tempo amplos. Né? Quando Jesus falava, é chegado o reino dos céus, há 2000 anos atrás, a escala de tempo aí, nós temos que levar em consideração que é uma escala diferente da nossa, né, pessoal? Então, o dia do juízo, o dia da transformação do planeta, da transição que a gente está vivendo, né? Onde está se pesando todo o bem que a humanidade tem feito, todo o mal que tem feito. Né? Cada um de nós tem um dia do juízo também, quando nós vamos desencarnar. Né? Cada um de nós tem um encontro com as próprias obras, passa aquele filminho na nossa cabeça de tudo que a gente fez, né? Onde a gente avalia a nossa real condição. Né? Mas hoje a gente vê que essa região toda lá está em guerra ainda. Né? As palavras de Jesus foram perfeitas. Né? Aquela região ainda é um campo minado. O Oriente Médio ali, a gente sabe, né? É um problema planetário, um problema sério do planeta que não foi resolvido ainda. E é a região que mais recebeu. Isso que é interessante. Então Jesus foi perfeito. A região que mais recebeu no planeta, que recebeu a própria presença de Jesus, está lá, campo de guerra ainda, infelizmente, né? Precisa muito das nossas orações, né? De todo o planeta para desarmar esse campo minado aí, né? Mas a transformação está vindo e a gente sabe que toda planta que o Pai não plantou será arrancada, né? Então, tudo que foi construído, que a obra dos homens, obra mal feita, está sendo remodelado. Muitos espíritos de luz estão reencarnando, né? E mudanças profundas no planeta estão ocorrendo. Mudanças genéticas, sociais, geológicas, né? Econômicas, mudanças profundas estão ocorrendo. Ok, pessoal, nós finalizamos então aqui por hoje, né? Vamos agora fechar os nossos olhos. Momento de olharmos para dentro de nós. De nós silenciarmos a nossa personalidade e entrarmos em contato com a nossa individualidade, com o ser profundo que existe em nós. E vamos então, com os olhos fechados, com o corpo relaxado, soltando as tensões, respirando com calma, sentindo o fluxo do ar dentro dos nossos pulmões, e nós vamos respirando e extraindo a energia vital que nos permeia e nos rodeia o tempo todo. Qual o fluxo bendito de energias divinas e curativas que podem nos ajudar na harmonização do corpo, na harmonização das energias, das emoções. Então vamos nos acalmando e vamos mentalizando a época de Jesus,
à beira do lago de Genezaré, visualizando a presença majestosa de Jesus dentro do barco, sob as águas mansas, à beira da praia, a multidão sentada, e nós, no meio da multidão, sentindo os raios do sol, a brisa suave, o leve balançar das águas e do barco, e Jesus falando à multidão. Imaginemos esse quadro, gaivotas voando, as palavras amorosas de Jesus, os seus olhos radiantes, seus cabelos esvoaçantes ao vento, suas mãos de caridade, todo o seu porte elegante, irradiando uma aura de intensa luz, sabendo de todas as nossas dificuldades, lendo em cada um de nós, no espelho vivo da nossa face, as necessidades inconscientes a nós mesmos, enxergando o nosso passado e prevendo o nosso futuro, identificando as nossas dores, as nossas mazelas e nos estimulando a fé, a esperança, ao reerguimento da nossa alma para um futuro cada dia mais e mais luminoso, mais radiante, mais rico de bênçãos, quando nós, tendo superados os momentos das dificuldades atuais, poderíamos então sentir a leveza e a liberdade da luz, do amor e da paz que vibram em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por perscrutares o nosso íntimo e tratar cada um de nós nas nossas dores, apaziguando os tormentos íntimos que cada um de nós traz em si e libertando-nos para a vida imortal. Muito obrigado, Senhor, pelo momento do agora, onde podemos iniciar uma nova vida, onde podemos construir um novo amanhã, onde podemos mudar atitudes, sentimentos e pensamentos, para não cairmos em tentação e para conseguirmos a cada dia nos aproximarmos mais e mais de Ti, Senhor, subindo os degraus que nos separam do Teu reino de amor e galgando-os a preço do nosso suor e das nossas lágrimas, da nossa mudança e da nossa transformação interior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós finalizamos aqui o nosso estudo, agradecendo a todos pela presença já antecipadamente. Agradecendo também os nossos irmãos da internet que estão nos acompanhando. Muita paz a todos e um ótimo final de semana. Nós procederemos ao passe agora e depois o atendimento individual para aqueles que necessitarem, né? Estaremos na salinha ali em cima. E a gente pede que quem for passar pelo atendimento individual, que já venha primeiro no passe, tá? Para que a gente já vá adiantando lá, né? E depois todos serão convidados à aplicação dos passes também, tá? Então, muita paz a todos. Só quer dar um recado antes? Acho que meu pai quer dar um recado antes de mais nada. Peraí. É o seguinte, nós temos um trabalho